Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Uma noite muito abençoada, você que está conosco online ou de forma presencial, é um prazer estarmos juntos, celebrando ao Senhor, cantando canções como essa, querido, que abre os céus sobre nós, né? Os céus se abrem sobre a nossa vida, não é que a gente sinta a presença de Deus, a gente não precisa, a gente vive pela fé, não é por aquilo que a gente sente, né? Então a gente crê na palavra do Senhor que Ele está conosco, que Ele está aqui agora, reinando hoje e sempre, e Ele está ministrando sobre nossas vidas, trazendo cura, restauração. É importante a gente ter essa fé de que quando nós estamos adorando ao Senhor, é importante você prestar atenção nisso, porque muita gente às vezes pensa que a gente está cantando, simplesmente cantando, queridos, mas quando nós estamos adorando a Deus, uma canção, por exemplo, como essa que nós adoramos agora e tantas outras, né, falando do amor de Deus sobre nós, eu pessoalmente creio, e creio segundo a palavra de Deus, que a palavra mesmo diz que Deus habita no meio dos louvores a Ele, é claro, e não louvores de show, de apresentações pessoais, não, mas louvores que entoamos para Ele, somente para Ele, e é nesse mover do louvor, dessa adoração, os céus se abrem. Eu creio que pessoas são curadas, pessoas são libertas. Talvez alguém que estava aqui agora adorando ao Senhor, alguém aí que está online e começou a adorar ao Senhor, abriu o coração, e os céus se abriram, os seus olhos espirituais se abriram, alguma coisa aconteceu. Talvez aquela enfermidade que estava no seu corpo foi embora. Eu creio. É só você crer. Porque se Deus habita no meio dos louvores, se Deus está aqui presente em nosso meio agora, Ele está fazendo aquilo, nós não podemos fazer. Ele está movendo coisas que nós não podemos mover. A gente pode colocar o melhor louvor, a melhor música, o melhor som, a melhor iluminação, a melhor transmissão, fazer o que for de melhor, mas se não houver a unção dEle, se não houver o poder dEle, se não for Ele a pessoa mais importante, se não for Ele o Rei, o Senhor, se não for Ele que governa, você e eu podemos fazer o melhor, mas o melhor será nosso, mas o nosso melhor precisa ser para Ele, porque eu sempre gosto de dizer, Deus não tem o melhor para a nossa vida, Deus já nos deu o melhor. Quem é o melhor? Jesus. O que Ele tem de mais? Tudo que Deus tem de mais na nossa vida, coisas a mais, provém de Jesus, porque tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, todas as coisas vêm dEle. Então é por meio de Jesus que somos curados, que somos libertos, que somos sarados, que somos salvos, que somos restaurados, que Ele nos levanta quando somos abatidos, que Ele vem nos curar, tira a nossa angústia, transforma o nosso choro em alegria, transforma o nosso desânimo, Ele pega e nos levanta. Não é uma mera energia positiva que alguns pregam por aí, recebi uma energia tão forte, né, da presença do Senhor. Não, querido, Deus não é uma energia, Ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa, Ele é todo poderoso, Deus é Espírito, por isso que Ele quer ver adoradores em espírito e em verdade, é por isso que Ele quer você e eu, é por isso que eu creio que Ele se move em nosso meio. É por isso que eu creio que a cura, nós não oramos aqui à toa, que a gente não fica aqui fazendo um domingo à noite para ver o que vai acontecer. Querido, eu já creio que aconteceu. Você tem que crer, já aconteceu. Já aconteceu a cura, já aconteceu a restauração. Na sua casa as coisas vão começar a mudar. Já começaram agora, em nome do Senhor Jesus. Lá aquela pessoa que está enferma está recebendo a cura agora. Eu creio assim. Pastor, e se não acontecer? Se não acontecer agora, é porque o nosso Deus continua soberano, é que Ele continua sendo bom, Ele sabe o momento certo de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente,
E eu não estou falando das coisas que nós temos que fazer. Tem muita gente que às vezes escuta as mensagens, ouve os cafés, né? Que é a maneira que nós temos como pastores de ter um diálogo com os irmãos, com outras pessoas. E eles escrevem ali, quando nós falamos alguma coisa, eu creio que eu ainda vou mudar, eu creio que ainda serei transformado, eu creio que ainda serei transformada. Mas a gente percebe que as pessoas, elas não querem fazer a sua parte. Elas querem que simplesmente, escuta só, que Deus venha, coloque a mão na cabeça delas, e aí estale os dedos, e tudo se transforme. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer qualquer coisa. Mas o que mais Deus deseja é ver você e eu fazendo aquilo que nós podemos fazer. Nós não podemos curar ninguém, queridos. Nós curamos pelo nome de Jesus. Não é que nós curamos, é o nome de Jesus. Lembra Pedro quando falou? Não fomos nós. Espera aí. Quando eles entraram no templo, aquele homem estava lá e eles oraram: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele pegou aquele homem pelos braços e levantou. E é interessante isso porque Pedro fez uma declaração, e além de fazer a declaração, ele precisou pegar aquele homem e levantá-lo. Você já percebeu esse detalhe? Ele pegou aquele homem e levantou. Levanta e anda. E eles pegando pelos braços, a Bíblia fala lá, levantou aquele homem. Por vezes nós somos esse canal de Deus, onde nós oramos: Senhor, cura essa pessoa, Senhor, levanta essa pessoa, Senhor, levanta esse abatido. Mas Deus também quer que você pegue a sua mão, querido. Dê a mão para a pessoa que está ali. Porque aquele toque que você dá, aquela palavra liberada, levantará a pessoa. Porque às vezes a pessoa ainda está presa àquela situação, ela não consegue se soltar daquilo, e você é o canal de Deus para renovar a vida daquela pessoa naquele momento. Isso eu creio. Eu creio que Deus pode fazer isso através de você. Através de você. E eu creio que você pode sair dessa situação que talvez você esteja enfrentando hoje. Talvez uma angústia, uma depressão, uma opressão, um desemprego, seja o que for. Deus tem cura para você, Deus tem cura para todos nós. Eu não vou ficar falando aqui, Deus me disse que Ele disse que tem um plano para você. Claro que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para todo ser humano. Se chegar algum profeta e falar para você: eis que te digo, varão, Deus tem um plano na sua vida. Eu só quero saber o plano, o dia, a hora, o que é. Porque o plano já está escrito. Ele tem um plano para você. Detalhe é: você quer receber esse plano? Você quer viver esse plano? Você quer entregar o seu coração para Ele? Você quer deixar Ele reinar na sua vida? Você quer deixar Ele governar a sua história? Você quer reconhecer que Ele foi uma cruz por mim e por você? Você quer entender agora, pela fé, que Ele morreu numa cruz por mim e por você? Você quer agora recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer agora confiar a sua vida totalmente nas mãos dEle? Você quer agora entregar todas as suas aflições, todas as suas dúvidas, porque você tem dúvidas. Você quer entregar lá no trono da graça dEle? Nós acabamos de cantar que reinos vêm e vão, presidentes mudam, governos mudam, mas o trono continua no mesmo lugar. O rei que está lá no trono continua no mesmo lugar. Vai mudar presidente, vai mudar governo, vai mudar tudo, Jesus está lá. Continua reinando, todo poderoso. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Foi lhe dada a autoridade. E mais, a Bíblia fala: e assim Ele entregou a igreja. Somos nós a igreja. Nós dependemos dEle. É só você abrir seu coração. A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É o resumo da Bíblia.
Se você quer pegar um versículo que é o resumo de toda a Bíblia, encontra-se em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que deposita totalmente a sua vida nas mãos dele, aquele que deposita a sua fé nele, não fé em pastor, em igreja local, em denominação, não. Eu não estou te chamando para você acreditar em mim, estou te chamando para crer em Deus, por meio de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, aconteça o quê? Não pereça, não morra. Mas como assim não morra? A gente não vai morrer mais? Não morra eternamente. O que aquela palavra ali quer dizer? A palavra morte ali é separação eterna de Deus. Para que eu e você não tenhamos uma separação eterna de Deus, está ouvindo? Para que nós não tenhamos isso, Ele está dizendo: creia em Jesus como meu único e eterno Salvador, e você não verá a morte, você terá a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos passar pela morte física? Vamos. Se o corpo vai voltar para o pó? Vai. Quando? Não sei, mas vai. Todos nós aqui vamos. Todos nós aqui vamos. Vocês também que estão online aí, da mesma forma. Mas o crente, ele não morre. Quem morre é seu corpo, porque a nossa alma em Cristo, ela vive eternamente. Nosso corpo volta para o pó, e nossa alma, nosso espírito volta para o Senhor. Por isso que a morte foi vencida. Quando Jesus ressuscitou o terceiro dia, foi um decreto para a nossa vida. Lá no domingo pela manhã, quando aquele sepulcro estava aberto, chegaram lá e viram: onde está ele? Você chega lá naquela sepultura, está escrito lá: ele não está aqui, ele vive. Você está entendendo isso, querido? Ele vive. Agora você vai procurar aí qualquer outra religião que exista no mundo, todos os líderes que você já conheceu, tem uma sepultura e tem ossos lá, ou só pó. Mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus não tem pó ali, não tem osso, não tem nada, porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Por isso não tema a morte. A morte já foi vencida. Nós vamos passar por ela? Vamos. Existe uma certa expectativa na gente? Existe. A morte dos nossos entes queridos nos causa tristeza? Causa. Porque morte é separação, é perda, então a gente sente dor. A gente sente a dor da perda, a gente sente a dor da separação. É por isso que nós choramos, nós nos lamentamos, ficamos em luto. É por isso que nós sentimos falta de alguém que a gente amava, a gente queria do nosso lado, porque a morte gera isso, gera esse sentimento. Foi por isso que Deus, oh glória, Ele enviou Jesus para destruir a morte. Onde está a morte agora, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê a tua vitória? Tragada foi a morte, foi vencida por Jesus. Então eu e você, seja crente, seja não crente, seja cristão, seja não cristão, todos nós vamos passar pela morte. Até o próprio salmista disse: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, porque todos nós vamos passar pelo vale da sombra e da morte. Mas aí o salmista completa o quê? O que ele fala? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Assim é a morte do crente. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele que venceu a morte está conosco. E sabe o que Ele quer?
Ele quer te dar vida também. Ele quer dar vida a você. Tanta gente que está tão frustrado com igrejas, e olha o pastor o que fez, olha a pastora o que fez, olha o fulano o que fez, olha cicrano o que fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante para você. Todos nós, seres humanos, somos falhos. Alguns deveriam estar honrando o nome do Senhor agora. Ao invés disso, cometeram erros e permaneceram no erro, e Deus os julgou por isso. Porque Deus não deixa nada escondido, Ele vai trazer à tona. Eu sempre falo, é melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Pede ajuda logo na hora que a coisa está começando a esquentar, porque aí você vai conseguir se livrar. Agora, depois que acontece, você vai ser perdoado por Deus, mas você vai ter que administrar as consequências daquilo que você fez. É mais complicado. Então tem muita gente que olha e fala assim, para que eu vou estar na igreja se eu conheço fulano que diz que é crente e não vive como crente, diz que é pastor e não vive como pastor, que é aquele lá daquela história lá que a gente vê aí pelos jornais, esses escândalos que vemos. Querido, eu e você, nós sabemos que na vida há pessoas honestas e desonestas em todos os ramos. Lá onde você trabalha, tem gente boa, tem gente desonesta, não é, Carlinhos? Tem gente que se aproveita, e tem gente que às vezes carrega uma Bíblia e ainda faz isso. Mas deixa eu te falar só uma coisa: Deus não levará isso em conta. Não adianta diante do Senhor falar, Senhor, sabe o que é? É que, poxa, eu não aceitei Jesus, assim, não é que eu não criei em Jesus, né? Mas é porque tinha tanta gente que dizia lá que cria no Senhor e vivia de qualquer maneira, e eu pensava, poxa, para viver daquele jeito, para que eu vou viver? Para que eu vou aceitar Jesus se é para viver? Eu sou melhor ainda que Ele, eu não minto como Ele, não estou roubando como Ele, não estou fazendo coisas ruins como Ele, eu não sou... E aí você está iludido com essa mensagem do diabo. Eu vou dizer para você a história de um centurião chamado Cornélio. Esse homem lá em Atos, olha só, escuta, ele dava esmolas ao povo. Ele era um homem tão bom, mas tão bom, era uma pessoa tão boa, que ele tocou o coração de Deus. Ele tocou tanto o coração de Deus, aquele homem, e ele não tinha Jesus, hein? Ele não conhecia Jesus como Senhor e Salvador, que Deus deu uma visão a Pedro. Isso ficou registrado na Bíblia. E aquela visão a Pedro dizendo, ó, pega esses animais, mata e come. Eram animais imundos. Pedro, não posso comer esses animais. E por 3 vezes Pedro teve aquela visão. E Pedro teve a direção do Senhor para ir até Cornélio. E ele foi à casa de Cornélio. E Cornélio teve a mesma visão, ó, vai chegar uma pessoa chamada Pedro aí e vai falar com você algo. E ele reuniu a família, juntou todo mundo, juntou os amigos e chegou lá, recebeu Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro começou a pregar, ele ainda pregava. Enquanto ele ainda pregava o Evangelho de Jesus, aí você vai pensar, peraí, Cornélio era uma pessoa boa. A Bíblia diz isso, que as suas esmolas chegaram ao trono de Deus. Olha só, queridos. A bondade de Cornélio chegou, era um centurião, ele governava sobre 100 soldados. Então a bondade dele pelos judeus era tão grande que tocou o coração de Deus. E aquela bondade fez com que Deus tratasse de um problema na vida de Cornélio que aponta para todos nós seres humanos. Não são nossos atos que nos levam à salvação. Não são nossos atos que nos permitem entrar na presença de Deus. Porque se fosse assim, Jesus primeiro não precisaria ter vindo a esse mundo. Segundo, para que Pedro ia na casa de Cornélio então? Qual era a razão? Mas havia uma razão. Cornélio, sua família, que eram pessoas maravilhosas, não conheciam Jesus. Na igreja naquele tempo, já havia gente hipócrita,
já havia gente maldosa. Não pense que naquele tempo a igreja era perfeita, tudo direitinho. Já havia gente murmurando. Já havia falsos profetas. Já havia tudo isso. Lá naquele tempo. Mas quando Cornélio ouviu a mensagem, a palavra de Deus diz que quando Pedro ainda pregava, o Espírito Santo veio sobre eles. E todos que ali estavam foram tomados pelo Espírito Santo. Eles se converteram a Jesus antes de alguém perguntar: você quer aceitar Jesus? Você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Antes de alguém perguntar, antes de Pedro perguntar, eles já estavam mergulhados no Espírito. Seus corações já estavam voltados para Deus. Eles já entenderam a mensagem: Jesus é o Senhor, Ele é o Messias, aquele que era prometido, Ele já veio. Ele não virá não, Ele já veio. O prometido já veio. Você está entendendo, querido, isso? Então mesmo aquele homem bom, poderíamos dizer um santo homem no nosso meio, né? Um homem perfeito em nosso meio, um homem que ajudava todo mundo, um homem que servia todo mundo, que tocou o coração de Deus pela sua bondade. Ele também precisou ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu fui criado na igreja. Desde pequeno minha mãe sempre me levou para a igreja. Mas houve um dia que eu precisei reconhecer que eu era um pecador e deixar Jesus reinar sobre a minha vida. Não se iluda, porque você frequenta uma igreja, que você está salvo em Cristo Jesus. Não se iluda, porque você frequenta uma igreja, assiste um culto e está tudo certo para com Deus. Não se iluda. Todos nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. E mesmo eu criado na igreja, aprendendo lá, estudando a Bíblia, participando das atividades da igreja, um dia eu reconheci, eu entendi o que Jesus fez na cruz do Calvário. E olha que eu tinha 6 anos de idade, mas eu ouvindo a mensagem do pastor pregava, na época pastor Ailton de Jesus Gonçalves, quando ele pregava, e eu ouvi aquela mensagem, e a gente pensa que criança não está prestando atenção, mas eu estava ali, às vezes desenhando papel, que a minha mãe dava papel para desenhar, para não ficar correndo na hora do culto, né? E a estratégia dela era que a gente faz isso também, tá, queridos? Pensa que a gente não corria na hora do culto, que a gente corria também. Minha mãe, eu pegava aquele beliscão dela, era terrível, então eu precisava, era melhor desenhar. Então ela me dava um papel, eu ficava desenhando, mas eu estava ouvindo tudo que o pastor estava falando. E naquele dia eu fiquei ouvindo. Olhei para minha mãe, falei: mãe, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Ela olhou para mim e falou assim: é isso mesmo que você quer? Desse jeito, queridos. Se fosse você, eu nem perguntaria. Claro, vamos lá. Poxa, meu filho aceitando Jesus. Ela: é isso que você quer? É isso que eu quero. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Eu entendi de teologia? Nada, querido. Eu estava aprendendo a ler ainda, a escrever. Mas o que é aquilo? É a obra do Espírito Santo. Que quando a gente está com o coração ali humilde, e a criança tem essa facilidade, né? A gente está com o coração humilde, mas os nossos ouvidos estão atentos. Como lá de Cornélio, que já tinha uma idade avançada, talvez, um chefe, um homem poderoso, um líder, um homem bom, tudo para todo mundo dizer assim: esse vai para o céu, esse é o cara do céu. Mas ele não ia para o céu se ele não aceitasse a Jesus, só porque era bom. Por isso que nós cantamos agora: vitorioso és, vitorioso és, teu reino é para sempre. Ele é glorioso, Ele é grandioso. Por quê? Porque é por meio dele. É por meio dele
Não é por meio do seu discipulador, da sua esposa. Minha esposa está na igreja firme, né? Jesus vai me abençoar. Às vezes até abençoa mesmo. Mas quando você tiver um encontro com Deus, vai ser diferente, querido. Não tem esposa, não tem esposo, não tem pastor, não tem pastora, não tem ninguém. É você e Deus, sozinho. Eu e você prestando contas diante do Pai. Nossas obras todas diante do Pai, boas e ruins, serão julgadas. Mas será que seremos condenados? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não tem mais condenação. Passou da morte para a vida. Aqueles que crucificaram sua carne não tem mais condenação. Eles estão em Cristo Jesus. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Se eu não fosse crente, eu aceitava Jesus agora de novo. Se não fosse lá, meus 6 anos eu abri o meu coração para Jesus, eu acho que eu abri agora de novo o meu coração para Jesus. Mas não é preciso fazer isso, porque quem fez isso uma vez de verdade, é uma obra só, é um sacrifício só. A obra é completa. Aí eu te pergunto, você que fica para lá e para cá, você já veio aqui na igreja algumas vezes, você está assistindo aí com a gente, você que já viu, e já viu coisas boas, coisas ruins, já conheceu gente boa, gente ruim, já viu gente que você olha, meu Deus, como é que pode essa pessoa estar na igreja, eu sou melhor que ela. Eu pergunto a você, diante de tudo isso que eu falei com você, você pode salvar a si mesmo? Você pode chegar a Deus pelas suas próprias obras? Não, não pode. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, pastor Wagner, apóstolo A, papa, seja quem for, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Esse é o único caminho. Essa é a única verdade. Passou a frequentar a igreja. Frequentar a igreja é apenas uma consequência, queridos. A gente não frequenta a igreja, porque quem frequenta a igreja, qualquer um frequenta a igreja. Frequentar a igreja, qualquer um de nós pode frequentar. Domingo à noite estamos aí tem dia que tá, tem dia que não tá, tem dia que dá vontade de estar, não está. Isso é frequentar a igreja. Ser igreja já é outra coisa. Ser igreja é para aqueles que reconhecem que são pecadores, para aqueles que sabem que não são melhores do que quem está lá fora. Eu estou aqui que eu sou bonzão. Não, nós somos tão pecadores como qualquer ser humano na face da terra. Só tem um detalhe: nós reconhecemos que somos pecadores e lutamos por fazer o melhor, mas ainda falhamos em algumas vezes, e o Senhor ainda é misericordioso para conosco. Mas uma coisa nós temos: nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Foi o sangue de Jesus lá na cruz que te salvou e me salvou. Não é você frequentar a igreja não, hein? Não é você estar lá na célula não, hein? Não se iluda com isso. Não é fazer boas obras que vai te levar para o céu não, hein? Cornélio não iria para o céu se não aceitasse Jesus. E Deus providenciou uma forma de chegar o evangelho até ele. Da mesma forma que aconteceu com Cornélio, escuta isso, distrai não. Da mesma forma lá, acontece agora aqui com você. Mas por que aconteceu lá e não acontece comigo? Porque lá, lá eles já tinham tomado uma decisão. Lá eles fizeram uma escolha. Não foi Deus que fez uma escolha por Cornélio. Deus apresentou o evangelho a Cornélio e ele recebeu o evangelho. Ele fez uma escolha. Então quero chamar você, sabe para quê? Quero te convidar a fazer uma escolha. Porque como você está aí nessa cadeira, seja ali online, hoje, essa tecnologia toda, na minha época não tinha nada disso, apesar de não fazer tanto tempo assim. São uns 44 anos, mais ou menos.
E aí hoje você pode assistir talvez alguém que esteja lá na China agora, se é possível, né? Que a China não permite às vezes, mas chega o evangelho lá onde você estiver agora, e onde você estiver, talvez no hospital, talvez numa cadeia agora, talvez num asilo, talvez abandonado pela família, agora aí mesmo, você pode dizer: Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Jesus, eu reconheço que a Sua obra na cruz foi completa. Jesus, eu reconheço, eu não entendo muitas coisas, mas eu sem o Senhor não sou nada. Eu quero chegar a Deus, e eu quero chegar por meio de Jesus. Eu quero chegar ao Senhor por meio de Jesus. Por isso, eu o recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor, como meu Libertador, como aquele que me amou primeiro, antes mesmo de eu amá-lo. E você não tem que consertar a sua vida para seguir Jesus. Você segue a Jesus para que Ele mude a sua história. Não é o processo contrário, como muita gente pensa. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti. Essa obra é Sua, Espírito Santo. Essa obra não é nossa. Esse milagre é Teu. Tudo é Teu. Eu Te agradeço, Jesus, porque naquele dia, lá aos meus 6 anos de idade, mesmo não entendendo quase muita coisa do que estava acontecendo ali, mas eu entendi o que aquele pastor estava pregando. O Teu Espírito colocou em meu coração que Jesus foi uma cruz para morrer, para me salvar. Então, já que eu quero ser salvo, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu quero ir até Deus. E eu entendi isso naquele dia, de maneira simples, de maneira prática, mas transformou a minha história, e transformou a história de todos nós que estamos aqui, e pode transformar a história de todos nós que estamos aqui agora. Pode transformar a história de alguém que seja ali online, Espírito Santo. Mas essa obra de convencimento não pertence a mim, não pertence a ninguém aqui, Espírito Santo. Pertence só ao Senhor. Esse poder é seu, essa glória é sua, essa unção vem do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui, Espírito Santo, é proclamando o Teu amor, proclamando o Evangelho da salvação eterna, proclamando Jesus como o único e eterno Salvador. Não estamos aqui pregando uma igreja, estamos pregando Jesus. Não o ministério de A, de B, do pastor A, de fulano, de ciclano, não, mas o ministério de Jesus, eterno, ministério eterno de Jesus. Por isso, Espírito Santo, se há alguém aqui que talvez como um filho pródigo um dia se desviou, conhecia a Sua palavra, conhecia os seus caminhos e conhece, ou talvez alguém que ainda não abriu o coração e quer hoje reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, que seja essa noite o dia aceitável, que seja agora, Espírito Santo, porque nós vamos esperar Jesus voltar, e até que Ele volte para nos buscar, essa será a mensagem que vamos pregar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus nos leva de volta ao Pai. Esta é a nossa mensagem, essa é a mensagem que o Senhor mandou que pregássemos, e é essa mensagem que nós cremos, é nela que estamos firmados, e até que Ele volte, porque depois não haverá mais chance, até que Ele volte, nós iremos continuar falando isso.
Pai, naquele dia na casa de Cornélio, antes de fazerem o que nós chamamos de apelo, como se tivesse aqui nossa necessidade de ver alguém ser transformado, apelando para alguma coisa, o Espírito Santo já havia tomado o coração de todos que ali estavam. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor tome o coração de todos nós aqui. E se há alguém, como nós já passamos por isso, que quer abrir o coração para o Senhor Jesus hoje, e fazer como Cornélio e toda a sua família fez, apesar de serem pessoas excelentes, apesar de ser uma pessoa muito boa e reconhecida por todos, mas entendeu que não eram suas atitudes, que não eram suas obras, mas o amor de Jesus. Eu recebo esse amor agora. Nós recebemos esse amor agora. Recebemos o perdão dos nossos pecados. Reconhecemos cada um deles. E cremos em Jesus, cremos somente em Jesus, como o nosso único e eterno Salvador. Nessa hora, Espírito Santo, se há alguém aqui em nosso meio, se há alguém que essa pessoa tocada pelo Senhor, e não aqui sendo constrangida por alguma coisa, por uma palavra de qualquer ser humano, não, mas constrangida pelo Senhor, pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua misericórdia. Se há alguém aqui agora, ou talvez online ali, que onde estiver essa pessoa, se estiver aqui conosco agora, que essa pessoa fique de pé e diga: eu quero Jesus, eu quero recebê-lo como meu único e eterno Salvador. Talvez alguém que esteja lá online e vai poder escrever lá: eu quero receber Jesus. Você pode fazer isso online agora aí, dizendo: eu quero receber Jesus. E você que está aqui, se há alguém, você pode ficar de pé e dizer: eu sou essa pessoa. Estava longe, mas eu quero. Eu abro o meu coração. Quem será o primeiro hoje a tomar essa decisão, a fazer essa escolha? Será que há alguém? Se há alguém, só você ficar de pé, porque nós vamos orar por sua vida agora em nome de Jesus. Nós queremos te ajudar, não porque somos melhores do que você, somos tão pecadores quanto você, dependemos da graça de Deus como você. Eu só quero te fazer uma pergunta: você quer Jesus agora? Estou convidando você para entrar para uma igreja não, querido. Estou convidando você, estou proclamando a salvação eterna para você, em Cristo Jesus. Igreja é só consequência, é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, mas a escolha é sua, não é minha. Se você é essa pessoa, é só ficar de pé. Como aquele dia eu lembro que eu levantei minha mão e falei: eu quero aceitar Jesus, e sair do meu lugar e ficar na frente, aos 6 anos de idade. Então não interessa a idade hoje aqui, o que interessa é se alguém quer abrir o coração para Jesus. Enquanto nós cantamos, vai ficar todo mundo sentado, ninguém vai ficar em pé, só vai ficar de pé quem quer e deseja hoje receber Jesus como Senhor e Salvador. E digo mais, se você tem dúvidas sobre isso, você que frequenta a igreja: mas eu já frequento, eu vou no culto e tal, mas a sua vida continua a mesma vida que você levava antes, só porque você acha que frequenta o culto, está salvo em Cristo Jesus,
só porque sua esposa é da igreja, seu esposo é da igreja, só porque você vai a uma célula, só porque você é um pastor, só porque você é um líder. Mas pastor, será que isso é possível? É possível. Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: em teu nome falamos várias línguas, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos. E ele vai dizer: nunca vos conheci, nunca vos conheci, nunca conheci vocês, vocês nunca me conheceram. Louvemos ao Senhor, cantemos ao Senhor mesmo sentados. Mas eu sinto no Espírito, não era para a gente fazer nada disso hoje, querido. A mensagem está aqui, ó. O esboço da mensagem está ali, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Mas se Deus colocou no nosso coração fazer isso agora, é porque você que está assistindo aí, ou você que está aqui, você precisava receber essa mensagem agora. Você precisava ouvir isso hoje. Só que agora a escolha é sua, não minha. A escolha é sua, não minha. Receba o amor do Pai.